Muito bem. Vamos abrir a Bíblia do livro de Hebreus, por gentileza, meus queridos irmãos. No versículo 1, 8:1, diz: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade no céu. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos nesta manhã felizes por estar aqui estudando a sua palavra, coisa rica para nós, que tem um peso na eternidade. O Senhor assim nos prepara a sermos mais capacitados para conhecer um pouco mais dos mistérios das Sagradas Escrituras, e é um privilégio que todos nós temos de estar aqui, Senhor. Muita gente queria estar aqui nesse lugar, nessa hora, estudando o que estamos estudando, mas não podem. Então o Senhor Deus conferiu a nós esse ministério e também esse privilégio. Então nos ajuda, Deus, a aproveitar cada momento que a gente passa estudando cada versículo da Tua Palavra. Ministra nosso coração nessa manhã, orando em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, Hebreus capítulo 7 enfatiza o sacerdócio, um novo sacerdócio. Hebreus capítulo 8 enfatiza a aliança, uma nova aliança. Jesus é um sumo sacerdote que não apenas traz um sacrifício a Deus, mas que trouxe um sacrifício final de uma vez por todas. Isto é o que significa que ele se sentou. Os sacerdotes da antiga aliança nunca poderiam sentar-se, porque seu trabalho nunca foi terminado. Isso aqui é impressionante. Dia após dia eles tinham que oferecer sacrifício. São esses detalhes da palavra de Deus que é absolutamente fantástico. Ele foi o que se sentou, porque depois que termina uma tarefa, o cara senta. O sumo sacerdote, ou sacerdote, lá no Antigo Testamento, nunca se assentava, porque o trabalho nunca parava. E isso é interessante porque a gente vai observar que como é que o sujeito, e essa é uma constante, principalmente do capítulo 8 e 9, que é uma constante como que a pessoa vai lidar com a sua consciência. E daí eu me fiz a pensar, Alex, é verdade, a questão toda é a questão de consciência, como é que eu alivio a minha consciência? E aí a gente vai para aquele princípio que Paulo vai chamar a lei no coração, e os filósofos vão chamar de lei da natureza, ou lei natural. Eles comunicam a mesma verdade, trabalham a questão moral. A questão moral está intrinsecamente ligado ao livre-arbítrio. Que, na verdade, livre-arbítrio não é a palavra correta para isso, mas tudo bem. E é interessante isso pelo seguinte, olha que coisa impressionante. No mundo maduro emocionalmente, só é possível ter livre-arbítrio, só é possível aliviar a consciência se eu tiver a possibilidade de não amar. Entenderam o que eu falei? Vou repetir. No mundo moralmente maduro, só pode existir livre-arbítrio e a consciência livre se eu tiver a liberdade para não amar. Ou seja, não existe livre escolha
se eu estivesse vivendo num universo onde havia uma escolha só. Por exemplo, Vânia, você ama quando você tem possibilidade de não amar. Uma outra possibilidade é o que faz a diferença. Entenderam agora? Ou não entenderam? Oi? Então, quer dizer, nós vivemos num ambiente onde eu posso escolher não amar, ou não ser bondoso, ou não ser moral. Estar num ambiente que só tem um pensamento, vamos dizer, em Cuba. Em Cuba não tem liberdade. Nos países onde os ditadores, na Coreia do Norte, eu acho que a Coreia do Norte é pior. Porque lá não é só, lá o Estado não é Deus, lá o líder é Deus. Nos lugares totalitários, onde as pessoas são alijadas de escolha, não há nenhuma maturidade emocional. Só tem maturidade emocional um ambiente onde alguém pode escolher não amar ou não querer. Ou escolher amar. Mas eu estou indo para o lado negativo, porque nós vivemos num ambiente negativo, por causa do pecado. Com a queda. No ambiente da queda que nós vivemos, o extraordinário é escolher o bom, não escolher o mal. E se você parar para pensar, é um exercício que Deus faz para nós, nos resgatando da condição do mal para o bem. O inferno das trevas. Exatamente. O Nayane é o caminho inverso. A pergunta é, não é porque a Nayane é boa, a pergunta é por que ela não é má? É a mesma história. Sabe? Paz do Senhor. Agora, viu, irmãos? Agora eu vou caprichar na aula, tá? Até agora eu falei coisa muito básica. Agora... Não, eu estava esperando ele chegar. Agora eu vou aprofundar. Eu só estava falando coisa básica agora. Agora eu vou aprofundar. Veja bem. Deixa eu fazer uma outra pergunta muito impressionante. Onde é que pode existir milagre? Onde existe pecado? 50%. Mas eu quero cozer a mente de vocês. Só pode existir milagre. Só pode existir milagre. Alguém vai falar assim, porque Deus opera. Não nesse sentido que eu vou dizer. É por causa de Deus, mas a causa é outra. Só pode existir no milagre num ambiente regular. Porque senão não existe milagre. Vamos dizer, se ressurreição dos mortos fosse uma coisa comum, seria um milagre? Não. Quando é que existe milagre? No ambiente regular. Onde o sol nasce de manhã, se esconde à tarde, onde o macho levanta, vai tomar café, vai para o trabalho. Todos nós temos uma vida regular. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Um dia eu estava conversando com um amigo meu, lá em Foz, eu falei para ele, você já, nós estávamos falando sobre ateísmo e tal, ele é um cristão. Eu falei para ele, você já reparou que uma das provas da existência de Deus é a doença? Por quê? Porque a doença, ela é... Existe alguma doença diferente? Não. Câncer mata hoje. Câncer matava 4.000 anos atrás? Só não sabia o que. Exatamente. O homem foi descobrindo as doenças e as causas, mas não existe doença nova. Existe doença nova? Não existe doença nova. Todas as doenças já são catalogadas.
E quase na sua totalidade já existe um remédio para trazer a cura. Em outras palavras, a regularidade da doença é uma questão que Deus existe. Por quê? Por que não existem outras doenças? Por que cada dia não aparece uma doença nova? Você está doente? O que é isso? Amanhã, tem uma outra doença. O que é isso? Não, as doenças são regulares. Mas e as pandemias? Mas, por exemplo, mas teve a peste negra em 1347. Percebe? Aliás, foi muito bom você tocar nesse assunto, viu, Nayane? As doenças sempre existiram, só que a gente vai descobrindo os motivos, as causas e as questões. Por exemplo, houve um período... Tem ligação com o mundo natural. Sim, exato, é isso. Eu vou chegar nesse sentido aí. Então, assim, no Salmo 107, Nayane, tem um texto que diz que teve uma pandemia em Israel. Inclusive, eu usei esse texto na época da pandemia do Covid. Que havia uma pandemia tão grande que um dos sintomas dos enfermos era não sentir apetite. Então eu usei esse texto numa reflexão que eu fiz. Então, e diz lá o Salmo, então, enviou-lhe sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Então pandemia sempre teve também. Aliás, você sabe quem foi o primeiro homem na história que começou a guerra biológica? Gengis Khan. Quando ele estava para invadir a Europa, só que ele não conseguiu, no último país do leste europeu, sabe o que ele fez? Ele teve alguns soldados do exército dele morrendo de varíola. O que ele fez? Ele chegou perto da cidade, eu esqueci o nome dela agora, ele catapultou os corpos dos soldados mortos, catapultou para dentro da cidade, ele nem precisou fazer nada. É a primeira guerra biológica registrada da história, Gengis Khan, 1330 alguma coisa. O que eu quero dizer é que a regularidade existe porque existe um princípio de nós que é uma escolha. Para mim poder ter uma consciência limpa diante de Deus, não é só uma questão para o judeu resolver. Não é só uma questão para o judeu, não. Nós temos a lei no coração, que o apóstolo vai dizer, e que os filósofos vão chamar de lei da natureza. Eu tenho um princípio moral. Quem me ensinou isso? Quem foi que definiu isso para a minha vida? Então, isso é interessante porque quando a gente vive nesse ambiente de escolher, que eu tenho um ambiente de escolher o não amar, eu não querer o ser o bom ou a bondade, eu tenho, aí sim exerce em mim o quê? Esse princípio que Deus me deu. Que é superior a qualquer lei social, né? Totalmente. Por exemplo, a lei natural, o homem pode até tentar perverter a moralidade, mas ele não vai muito longe. Vamos dizer, Europa, 1940. O que estava acontecendo? Na Europa, em 1940? A guerra. Pergunto eu, o nazismo, ele atacou ou não atacou a lei do princípio moral? Sim. Atacou. Mas para eles, não. Porque eles estavam fazendo? Para eles estavam corretos. Mas diante do mundo? Sim. Tanto é que depois que terminou a guerra, eles foram quase todos condenados. Dos 20 líderes, 18 foram executados, um teve a pena perpétua e outro foi livre. Ou seja, essa questão da lei moral não é o homem que cria. Está em nós. Outros foram mortos pela Mossad. Exatamente. Então veja, não tem como apagar isso. Isso é um princípio de Deus. Então, vamos aqui. Nenhum sacerdote poderia oferecer sacrifício para sempre, porque eventualmente eles morriam e alguém tinha que tomar o seu lugar. Mas Cristo é um sacerdote melhor,
nunca morrendo, mas ressuscitou dos mortos para se sentar diretamente na sala do trono com o Pai. Jesus ofereceu um sacrifício melhor e mais. Eu tinha uma máquina dessa aí quando eu era aluno. Quem fez datilografia? Você está lascado, você está velho. É um fóssil de Jesus. Você é o dinossauro gospel. Né? Bom, o pastor Calixto não parece, gente, mas o cara com 73 anos não parece, né? 70... Mas vamos lá. Portanto, esse é o ponto que o autor de Hebreus está fazendo em toda a carta. Temos um novo e melhor sumo sacerdote. Jesus nos traz perdão completo. Aqui está, pessoal, uma novidade que o Cristo trouxe. Ele trouxe o upgrade na nossa vida espiritual. Upgrade, tá? Ele trouxe o upgrade para a nossa vida espiritual, porque agora nós temos perdão completo, revelação mais clara sobre Deus e um melhor relacionamento de aliança com Deus. O autor de Hebreus usa essa linguagem de obsolência, desatualização, para descrever o sistema sacerdotal e sacrificial da antiga aliança, em comparação com a nova aliança, o sacerdócio de Cristo e a obra sacrificial na cruz. Agora, deixa eu falar uma coisa importante. Os judeus cristãos, eles estavam desistindo da fé cristã para fazer o quê? Voltar para Moisés e as leis e etc. Agora eu quero fazer uma pergunta. Deus é maravilhoso, não é? Essa carta foi escrita ali mais ou menos entre 64 e 65. O que aconteceu 5 anos depois que escreveu essa carta em Jerusalém? Rápido. Cinco anos antes, estavam querendo voltar para o templo. Seria uma troca? Já seria errado. Parece que o autor de Hebreus estava profetizando. Preste atenção, meus irmãos. Olha que coisa impressionante. Eles estavam querendo voltar para Moisés, para o sacrifício. 5 anos depois, o templo, que é o ponto máximo de adoração do judeu, que era o sacrifício, não existe mais. Como que eles vão fazer para voltar à fé, uma vez que eles abandonaram a fé? Que troca horrorosa! Já era errado no seu primeiro sentido, se tornaria um pesadelo no segundo. Porque, veja bem, o judeu nunca mais sacrificou até hoje. O Deus está dizendo o que na história? O que Deus está dizendo com isso? Que está errado, agora a gente vive sobre outra perspectiva. Irmãos, se Deus quisesse templo, e se Deus quisesse a volta do sacrifício, e se Deus quisesse a ressurreição da lei mosaica, o templo jamais seria destruído. Quando Tito destruiu Jerusalém e destruiu o templo que nunca mais se levantou, é Deus dizendo, estamos vivendo uma nova era. Não existe mais, é como se Deus estivesse dizendo assim, Lucas, ok, já que você não quer aprender por amor, você vai aprender pela dor. Não tem mais, não precisa mais. E isso é interessante porque é Deus dizendo um não na história para tudo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, no sentido de culto, de vida com Deus, etc., não está, tudo converge em Jesus Cristo. Sábado está em Jesus Cristo, sacrifício está em Jesus Cristo. As leis dietéticas estão em Jesus Cristo, as leis humanitárias estão em Jesus Cristo, as leis sociais estão em Jesus Cristo. Estava conversando agora no café com a Nayane sobre uma obra social, da preocupação dela, né, como líder da comunidade para minorar e ajudar o sofrimento
dos necessitados, das crianças, etc. Isso é Jesus Cristo. Como eu preguei lá no domingo, Jesus dizendo: quando foi, Senhor, que quando estivesse preso nós fomos te ver, quando estivesse nu nós te vestimos? Jesus disse: tudo que vocês fazem a um desses pequeninos, você faz para mim. Ou seja, toda obra social que a gente faz em Deus e para Jesus Cristo. Até o ímpio que não é cristão e talvez seja até um ateu, toda obra social que ele faz para Deus mesmo que ele nem sabe. Porque uma das questões sociais é uma das questões de Deus desde sempre. Cuidar dos órfãos e das viúvas, cuidar dos necessitados, cuidar dos forasteiros, cuidar dos... Percebe? Então, todo o Antigo Testamento, ele se completa em Cristo. Cristo é a expressão máxima de todo o Antigo Testamento, é todo melhorado nele. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer que está tudo ultrapassado, né? Não tem mais sentido porque está lá. A antiga aliança foi substituída por uma nova aliança, que é muito superior em todos os sentidos. Não há razão para ninguém tentar estar sob a antiga aliança, não tem razão. E quando as pessoas vão querer fazer isso, vão entrar em raireses. Raireses, não é? Vocês sabem o que é, né? O que é isso aqui? O que é uma heresia? O que é uma heresia? Como diz, bem rústico, né? Pecado. Ensinamento corrompido. Veja, a palavra heresia, ela é ampla, tá bom? Ela não atinge só a teologia, ela atinge a política, ela atinge a filosofia. E ela atinge também o jurídico. Porque heresia é estabelecer um princípio além do que está posto como referência absoluta. Pode ser teológico, pode ser jurídico ou pode ser político. Não tem problema. O fulano, tá aqui a Daiane que pode falar melhor do que eu. Fulano cometeu uma heresia política. Ele foi contra as normas do partido em algum sentido. Ou ele é expulso, ou ele é... Não é assim, Daiane? Porque ele foi um herético. Né? Ou, como está acontecendo hoje na questão jurídica no Brasil, está acontecendo um monte de heresia. Provas não são aceitas. Narrativa está em primeiro lugar. Contra a Constituição. Isso constitui uma... Aireses, que é estabelecer um princípio seita herética. Seita herética. O que é uma seita herética? Falando agora do nosso curral. Seita de seguir. Então, o que é uma seita herética? É alguém que segue, um grupo que segue alguém que ensina o que está além do posto. Não é isso aí, pastor Marcos, que é professor de seita herética, de heresia. Então veja, quando um grupo cristão, ele quer misturar a antiga aliança com nova aliança, ele vai cair em aireses. Quem é que está posto? Quem é a referência absoluta para nós? Cristo e a palavra de Deus, os dois é a mesma coisa. Então o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que o Antigo Testamento passou, agora é o Novo. Não que a gente despreze o Antigo, ele é a palavra de Deus, é princípio de Deus, sempre vai ser, mas Cristo absorveu ele. Então quer dizer que se eu for estabelecer um princípio, além do que está posto como referência absoluta, eu vou cair em heresia.
Então, quando você vê grupos cristãos dizendo Jesus Cristo é o Salvador, mas você tem que guardar o sábado, é uma hereses. Não é corromper, porque a verdade não se corrompe, é tentar converter a verdade, corromper a verdade. Vocês sabem aquela história da verdade e a mentira que estavam passeando um dia, né? Quem sabe dessa história? Não. Crianças, prestem atenção. Essa é boa. Crianças, atenção. A verdade e a mentira um dia estavam caminhando juntas. E a mentira falou bem assim para a verdade. Nossa, verdade, o dia está tão lindo hoje, né? O que está... Nossa, verdade, o dia está tão lindo hoje, né? A verdade olhou assim, meio desconfiada, né? É mentira, realmente. O dia está muito lindo hoje. Olha só a verdade, que jardins maravilhosos. E a verdade disse, realmente, os jardins são maravilhosos. Aí tinha um lago lá. Ela assim, nossa, verdade, olha que lago maravilhoso. Vamos tomar um banho juntas? Aí a mentira falou assim, a verdade falou, não sei se a gente deve... Não, deixa eu ver como é que está a temperatura da água. Aí a mentira colocou a mão na água e disse, a água está deliciosa, venha ver. Aí a verdade ficou meio assim, mas aí de repente a verdade colocou, é verdade, a água está maravilhosa, vamos tomar banho juntas? Vamos! Aí elas tiraram as roupas e mergulharam no rio, ou mergulharam no lago, e estava lá nadando as duas, rindo, brincando, admirando o dia maravilhoso, um sol lindo, um clima maravilhoso, uma paisagem linda, um lago lindo, uma água gostosa, e as duas estão mergulhando e tal, e quando a verdade levanta do mergulho, a mentira não está mais lá. Aí ela vê a mentira vestindo as roupas da verdade. E a mentira sai correndo com as roupas da verdade. A verdade fica desesperada com aquilo. Ela me enganou. E ela sai nua correndo atrás da verdade, atrás da mentira. E a mentira entra no vilarejo com as roupas da verdade. E a verdade chega nua. Ela roubou minha roupa. Mas o povo não aceitou a verdade. O povo nunca aceita a verdade nua e crua. E aí, como a verdade foi rejeitada pelas pessoas, porque a mentira andou com as roupas dela, ela faz o quê? Ela se volta para o lago. Nua e desprezada. É isso. Moral da história é isso. O povo prefere mais a mentira com as roupas da verdade do que a verdade nua e crua. Você pode contar para as crianças, né? Hã? Uau! Legal essa história. É legal! Gostou, bebê? Bebê de barba. Então é assim, viu, Bispo Aliene? A verdade nunca é destruída. Ela pode ser tentada a roubar as roupas dela, mas ela continua a verdade. E um certo dia, o povo vai ver que aquela roupa não pertence àquele ser. Então, isso é uma heresia. Não, Jesus Cristo salva, mas eu também preciso fazer coisas boas. Então, Deus fez uma nova aliança com os judeus e agora acrescenta os gentios. Baseado na obra de Jesus. Jesus é o sacerdote melhor de uma aliança melhor. A antiga aliança acabou para sempre, para nunca mais ser estabelecida. Eu quero outra vez dizer aqui para você, Raquel, a destruição do templo é uma prova que Deus estava dizendo na história, não existe mais antiga aliança, estamos vivendo sobre uma nova aliança. A antiga já foi. O templo era a consciência espiritual de Israel, o templo era a presença de Deus, só que Deus, lembra semana passada que eu falei do sermão do Estevão, né? Não tem mais, né? Agora estamos vendo sobre a outra perspectiva. Por que Deus precisava acabar com a antiga aliança e trazer uma nova aliança? Hebreus 8, 7 a 8, nos diz o problema com a antiga aliança. O povo.
A aliança em si, o plano de Deus em si, não era de forma alguma falho, defeituoso ou um erro. O problema eram as pessoas. Eles quebraram continuamente a aliança. Eles continuamente ignoraram e esqueceram de Deus. Essa é a história do Antigo Testamento. A relutância das pessoas em viver na aliança de Deus, em vez disso, persegue o desejo egoísta e pecaminoso. Deus vai dizer: todos os dias estendi a minha mão a um povo rebelde e contradizente. A aliança foi quebrada, não tem mais jeito. Jesus garante uma melhor aliança, um melhor relacionamento com Deus. E porque ele vive para sempre à direita de Deus, ele é capaz de salvar completamente aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Os sacerdotes da antiga aliança não podiam salvar ninguém, mas Jesus é totalmente eficaz do que eles só podiam imaginar. Jesus faz isso não acrescentando-se à antiga aliança, mas cumprindo a antiga tão completamente que a antiga se torna desnecessária. Isso é maravilhoso. Vocês lembram lá em Mateus 5,17? Alguém lê para nós? Microfone, não é um microfone chique igual do Lucas, mas quebra o galho. Mateus 5,17. Porque eu falei Lucas, né? Olha a mente como é que tá, né? Vamos lá. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Revogar? Não. Cumprir? Sim. Sim. Agora, vamos ler Mateus 5, 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Qual é o padrão de Deus? Qual é o problema nosso? Um homem tem que ser perfeito. Por exemplo, eu vou falar uma vez, se você não ouviu, ouve agora. Se você já ouviu antes, vai relembrar. Qual foi a lei que nós quebramos e que nos matou? Qual foi? Eu chamo de lei do jardim. Que foi o que, Daiane? Obediência. Veja bem. O que matou o Sérgio foi a lei do jardim. Jardim. É essa mesmo? Jardim. É isso aí, Giovanni? Confirma? Porque Giovanni é o cara, né, meu? Vocês não sabem espanhol igual ele, não. Jardim. Então veja, a lei do jardim, que às vezes, o que acontece, Bademir? As pessoas falam bem assim, não, porque o ser humano desobedece a Deus porque desobedece os 10 mandamentos. Não, negativo. Nós desobedecemos uma lei só. A lei do jardim. Olha que impressionante, Bispa Meira. Que Deus falou para Adão, nosso pai? Comei de todas as árvores do jardim, mas a do meio do jardim não coma. Porque se comer, certamente, ele disse a palavra, morrerás. Mas ele não disse, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ficar orgulhosos. Vocês vão ficar invejosos. Vocês vão ficar maus. Não, ele não falou isso. Ele só falou o quê? Em outras palavras, o que é... Então a morte é além da cessação física. A morte, ela é o quê? Mãe dos pecados. Porque Deus não falou que o Calixto ia ser orgulhoso, Deus não falou que a tia Lu ia ser invejosa, Deus não falou isso. Deus só falou que vão, ou em outras palavras, todos os pecados que nós praticamos é a presença da morte em nós. Está sujeitos a isso. Como que eu vou fazer para me livrar disso?
Ah, tem jeito? Tem. Aí o ser humano pergunta, Deus, por que nós morremos? Ah, vocês morrem por causa da lei do jardim. Mas Deus, como que eu vou fazer para recuperar isso? Ah, você quer se recuperar? Quero. Ok, Moisés, dá 10 leis para esses caras aí. Aí vem o Moisés com os 10 mandamentos. A Raquel está desesperada, a Jaqueline está desesperada. Jaqueline falou, Deus, por favor, eu não quero mais morrer, Deus. O que eu faço? Ah, você não quer mais morrer? Então tá bom. Então, ô Jaqueline, o meu padrão é perfeição. Como é que me ensina Deus a ser perfeito? Ensino. Moisés, mostra para ela. Aí Moisés mostra para Jaqueline. Mas tem outro jeito, Deus? Não, não tem. Por quê? O meu padrão, se você cumprir os 10 mandamentos, você vai ser. Se você for perfeito, você vai alcançar o céu e a salvação. É mesmo? Sim. Mas eu não consigo. E agora, o que eu vou fazer? Pois é, né? Eu vou ter que mandar meu filho, né? Jesus vem. Aí Jesus fala o quê? Eu não vou revogar, eu vou, porque eu vou ser para a Vânia. Eu vou ser perfeito para a Nayane. Eu vou ser perfeito para a Raquel. Eu vou ser perfeito para o Calixto. Eu vou ser perfeito para o Irã. Eu vou ser perfeito para o Sidney. Porque o padrão de Deus não cai. É o mesmo. É nós que temos que nos elevar. Mas eu não consigo. Por quê? Porque a morte está em mim. Então não tem problema. Eu vou encher vocês com a minha vida. Com a minha perfeição. Todo aquele que em mim crê será perfeito. E o Pai o verá com perfeição. Porque vai ver você com a minha imagem em você. Por que Deus aceita a tia Lu? Porque Deus a vê perfeita em Jesus Cristo. Deus me vê perfeita em Jesus Cristo. Quando ele vê o reflexo do Filho em nós, ele vê que de uma certa maneira nós estamos. Por isso que ele nos aceita. Somos aceitos normados. O texto diz somos aceitos normados. Então não é que eu aceito ele, é ele que me aceita. Através dele. É ele que me aceita, através dele, através do sacrifício dele e através do sacerdócio dele. Que coisa impressionante! Tudo é dele, por ele. Tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, Jesus Cristo é o único que de fato pode promover vida a todos nós. Aí o que acontece, Nayane, com o cheiro de morte que tem em você? Ele espalha o perfume dele em você. É o que Paulo diz, sejamos o bom perfume. Qual é a fragrância que Cristo tem? É o perfume, cadê a Larissa? Viu? Eu fiz o mexendo da Larissa lá domingo, viu? Ela tem que me dar uma oferta, viu? Você não estava lá, mas eu falei. Eu falei, irmãos, ó, a tia Lu estava lá de noite. Eu falei, irmãos, ó, é o seguinte. Tia Lu é fominha. Tia Lu é a gulosa de Deus. Aí eu falei, irmãos, ó, porque eu falei sobre estética. Jesus, a igreja é estética. Daí eu disse que o mercado que mais cresce no mundo é o mercado da estética. No período do Covid, o único mercado que mais cresceu não foi o farmacêutico, foi o da estética. Eu até falei, porque já que o pessoal vai ficar doente, então eu vou ficar doente bonito e cheiroso. É verdade, né? É impressionante isso. Inclusive o Bolsonaro, na época, editou uma lei que foi, eu acho que não foi cassada, mas quase foi cassada, que entre os serviços essenciais estavam de beleza, estética.
E eu disse, inclusive a irmã Larissa, ela perfuma os irmãos, ela tem fragrâncias para. Eu fiz o mexazinho dela, hein? Então veja, qual é o perfume de Cristo? O único que ele tem, a única fragrância dele. Qual é? Só tem uma. Vida. Deus, quando ele olha para nós, ele sente o perfume da vida. Perfume da vida. Por esse perfumancista maravilhoso. Perfume de uma essência e a única que a gente precisa. E como é que a gente exala isso? Pela santificação. Por aquilo pelo que o Espírito, que a gente permite o Espírito Santo trabalhar em nós. Aí, Daiane, o cheiro de morte que tem em você, sabe o que vai acontecer? Vai ficar disfarçado, né? Vai ficar disfarçado. O mau cheiro que nós carregamos fica disfarçado porque tem um perfume em mim. Fica disfarçado, né? Porque a morte está ainda aqui, então está disfarçado, né? Só que quando ele voltar, o nosso corpo vai ter para sempre o cheiro da vida. Amém. Para sempre. Totalmente. Batizados na vida e a vida batizada em nós. Vocês querem voltar para Moisés? Olha os argumentos do cara. Tinha que ser Apolo mesmo, né? Olha os argumentos dele. O Lucas. Lutero disse. Vai mudar para a escola de Apolo. Vai, ele falou para mim. Ele está falando, já está dando Hebreu. Onde foi Hebreus de novo, né? Tem que... Do qual? Ontem foi Hebreus 8 também. É, né? Então, tem que mudar o nome, hein? Escola de Apolo. Agora, olha que impressionante que a gente vai ler agora. Eu vou pedir que uma mulher com essa voz melíflua. Gostou? Melíflua é aquilo que é carregado com mel, né? Então, com uma mulher com uma voz melíflua, por favor. Rapaz, eu tenho que ganhar os pontinhos, rapaz. Ô, rapaz. Hoje tá. Uma mulher com voz melíflua, todas têm? Hebreus 8. Essa risada do Giovanni é de menino arteiro, obedeça. Vamos ler verso 8. De 8 a 13. Por favor, uma mulher leia para nós. Microfone meio fraquinho, mas vamos lá, né? Não, já estou te humilhando. Vamos ler em nome de Jesus. E de fato, repreendendo Só os um instantinho, disse. Daiane. Hebreus 8, de 8 a 13. E de fato, repreendendo-os, disse: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, e não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e não atentei para eles, diz o Senhor. Portanto, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, disse o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração a inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Preste atenção nesse verso 11, que coisa maravilhosa. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Alguém pode dar um amém? Amém. Que coisa linda isso aqui, cara. Continuando. Pois, para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Meus irmãos, eu estou tentando... Obrigado, Nayane. Eu estou tentando, Alex, ver a cara daqueles irmãos judeus, se eles de fato querem...
é um assombro para eles. E quer saber? Graças a Deus que essa turma quis apostatar. Porque senão a gente não teria essas profundidades. Não é verdade? Olha que interessante. A maior parte da nossa passagem de hoje é uma citação de Jeremias 31, 31 a 34. Escrito cerca de 650 anos antes do ministério de Jesus. A passagem de hoje é a citação mais longa do Antigo Testamento no Novo. É a citação mais antiga, mais longa. E o que é interessante é que o autor cita a passagem na íntegra, sem comentários. A promessa feita pelo profeta Jeremias de uma nova aliança é tão clara que todo judeu deve conhecer os seus detalhes. Vamos aos detalhes. Quem lembra desse telefone? Esse telefone, a gente fazer interurbano só no sábado depois das 2. Ou depois das 9 da noite. Só faltou o cadeadinho. Era mais barato. É verdade. O Guelma. Só faltou o cadeadinho. Essa do cadeado era só para quem tinha filho jovem em casa, né? Essa aí era cruel, né? Rapaz, o interurbano só depois você precisava falar com o pai ou a mãe, né? Eu falei assim, meu Deus, vai demorar 2 horas hoje, né? Mas vamos lá. Jeremias 31 nos mostra como a nova aliança que Deus nos deu por meio de Jesus tem promessas melhores que a antiga aliança que Deus deu por meio de Moisés. A profecia de Jeremias, escrita por volta de 600, marcou o início da antiga aliança, se tornando obsoleta. Vamos lá. Eu achei essa figurinha legal para colocar essa questão da nova aliança, não é as estrelinhas que a gente vota naquilo que é bom, né? 5 estrelinhas, né? Olha lá. A 5ª estrelinha lá. Em 8:8 diz que firmarei nova aliança. Do grego kainos. É novo em termos de qualidade. Novo no sentido que traz ao mundo uma nova qualidade de coisa que não existia antes. Então, quando ele diz lá no grego nova aliança, no grego é kainos. Kainos é novo em relação à qualidade. Por exemplo, você está com o sapato já desgastado, cheio da lei da entropia nele, aí você vai comprar um kainos. Novo em qualidade. Ok? De preferência. A nova aliança era de uma nova qualidade que não existia antes. Relaciona-se com não estar presente anteriormente. Kainos significa qualitativamente novo em contraste com neos, que indica temporalmente novo ou novo em relação à idade. É kainos e neos, ok? Vamos lá. Assim vemos kainos como um termo-chave das declarações escatológicas. Kainos céu, kainos terra. Kainos terra ficou legal, né? Cai no céu, cai nos terra. Ó, é um bom modo de memorizar, fazer prova, né? Cai-nos Jerusalém, cai-nos vinho, cai-nos, a nova marca de vinho cai-nos, né? Você chega e fala para você, sabia que eu estou tomando vinho cai-nos? Nossa, mas é francês? Só na ceia. Eu tomo vinho cai-nos. Ah, mas só quando você celebra? Não, todo dia. Todo dia. Que vinho cai-nos é esse? É chileno? É francês? Não. É o vinho que Deus nos dá em Jesus Cristo. Amém. Eu sou um novo vinho, né? Cai-nos, vinho cai-nos. Cai-nos nome. Cai-nos canção. Cai-nos criação. Então, essa ideia de um novo com qualidade. Então, quando o autor de Hebreus fala cai-nos aliança, todos os leitores estão sabendo o que ele está falando. Não é neos, é cai-nos. Ok? Por que é melhor? Melhor promessa. 1. Transformação interior. Porém, minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Isso aqui, na verdade, é uma colocação poética judaica, sempre com 2, imagem e semelhança, luz e noite, bem e mal, bênção e maldição, e então vai lá mente e coração.
Então, eu vou pôr a minha lei. O que é uma lei? Vamos dizer assim, o que é uma lei? Lei de Deus é uma vontade. Vou pôr a minha vontade deles na mente, coração. Olha que interessante, mente e coração é o que domina a nossa vida, é o que constrói a nossa vida como pessoa. A antiga aliança envolvia qualidades quase inteiramente externas. A lei foi escrita em pedra. Inclusive, só um parêntese. Vocês sabiam que quando Moisés desceu do monte, qual é o nome do monte? Horebe. Com as tábuas dos mandamentos, a gente pensa que as tábuas do mandamento que Moisés desceu foram as tábuas que Cécile B. DeMille fez no filme com Charlton Heston, né? Aquelas placonas, né? Você pode imaginar um velhinho de 100 anos de idade descendo uma montanha. Mas na verdade são os dois. Aliás, isso aí é até uma complicação, porque uns dizem que fica na Arábia, outros dizem que fica na... É confuso esse negócio aí. Mas é uma discussão geopolítica. Mas vamos lá. Aí vê lá com o velhinho de 100 anos de idade descendo com 2 placas. Já pensou, Raquel? 2 placas de pedra descendo. Não tem sentido, né? Então, na verdade, ele trouxe 2 tabletes pequenos. Não tinha nada a ver com... Tanto é que quando ele vê o povo adorando o Apis, ele joga... Agora você imagina o Moisés devia ser malhado, né? Puxa, você é bombado, meu. O velhinho de 100 anos. O Sidney está chegando lá. O velhinho de 100 anos. Carregando 2 placas de pedra. Aí vê o povo daquela orgia... Qual a força de Sansão? Não, pelo amor de Deus. Não tem nem sentido isso. Ele, com certeza, ele tinha as 2 placas dos mandamentos, mas eram tabletes. Estava dentro da arca. E que estava dentro da arca. Como é que ele vai colocar 2 placonas dentro do... Meu, olha para onde a gente vai. O Hollywood até hoje fica dando ideia para nós, né? Não, ele trouxe 2 plaquinhas. Tudo bem. Então, era de pedra. Mas agora, na Kainos Aliança, vai ser aonde? No coração. A antiga aliança até encoraja o povo a colocar cópias da lei na testa e no pulso. Mas onde Deus coloca a sua lei na nova aliança? Em nossas mentes, em nossos corações. Um upgrade da humanidade. Mas... o povo de Deus sempre foi ordenado a adorá-lo de todo o coração, alma, mente e força. Só um parênteses. Lembra lá do... Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o coração, toda a tua força. O quê? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua mente, tua alma, tuas forças, teu coração. Entendimento não existe em Moisés. O entendimento foi o intérprete da lei que abeudamente colocou lá. Porque Deus não fala de todo entendimento. É Ele que põe, por conta própria, né? Então a lei estava dizendo isso. Na antiga aliança, esse mandamento deveria ser cumprido por nossa própria vontade e força humana. E é por isso que falhou. Por isso que falhou. Lembra que eu falei no começo sobre um ambiente moralmente maduro, onde você tem uma escolha de não querer uma coisa? Então eles escolheram o ruim. Então, como a nova aliança é melhor, Deus coloca essas coisas em nossos corações. Ele nos faz querer essas coisas. Ele nos dá novos desejos. Ele transforma nossos corações e nossas mentes. Essa é a proposta. Melhor promessa. 2. Relacionamento pessoal. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E cada um não ensinará o seu concidadão a cada um seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, Deus de menor até... Eu achei isso absolutamente maravilhoso. Lembra daquele texto de Osés que o pessoal gosta muito de citar? Prossigamos... conheçamos e prossigamos em... Isso é para eles.
Para mim não precisa. Esse versículo não precisa para mim. Não precisa para você. Porque eu já conheço. Quando a gente conhece Jesus Cristo, a gente conhece Deus. E Ele que está dizendo isso. Na verdade, muitas vezes nós ensinamos princípios do Antigo Testamento para os nossos irmãos, dificultando a fé chegar neles. Porque as coisas já foram convergidas em Cristo. Por isso que Cristo deve ser sempre o alvo das nossas mensagens, dos nossos ensinos. Vai lá, pastor Calixto, Oséias 6:3. Prossigamos em conhecer para eles. Porque agora o próprio Deus está dizendo que vocês não precisam mais prosseguir em me conhecer. Eu me farei conhecido. Não é isso que diz a Escritura? Não é isso, Tia Lu? Olha lá. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Quem que será o povo de Deus? Aqueles que entrarem na nova aliança. Cada um não ensinará o seu concidadão e cada um o seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Oi. Todos me conhecerão. Uhum. Todos da humanidade ou todos os escolhidos? Todos que entram na aliança. Mas quem escolheu foi Deus ou o homem escolheu? O quê? Quem entra na aliança? Quem entra na aliança, esse é assunto bom, é soteriologia. Vamos lá. Mais 15 minutos de resposta. Veja, o ser humano, vou rapidamente explicar, a sua pergunta foi propícia. O ser humano, por natureza, ele não pode conhecer a Deus em Jesus Cristo. Estou falando de Jesus Cristo. 2 Coríntios 2,14 diz o quê? Vai lá, Calixto. Coríntios 2,14. O que diz lá? Quem tem Bíblia é fácil, né? Quem tem Bíblia... Segundo, não, porque aquele do entendimento dos índios, né? Mas vamos ouvir. É isso mesmo. Mas graças a Deus. Não, é 2 Coríntios 2,14. O que está dizendo lá? 2,14. Mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós. Então eu falei errado. 2 Coríntios 4:4. Não. É primeiro, né, pastor Marcos? Lê lá, pastor Marcos. 1 Coríntios. O homem natural. Isso. Desculpa, pastor Calixto, eu fiz uma pegadinha sem querer com você. Não entende as coisas. O homem natural não aceita porque eles são loucura. Então, assim, né, a pessoa que não conhece a Deus ainda, por si só, ele não tem condição de querer Deus. Ele não tem condição. Porque ele está morto. Para as coisas de Deus, morto. Totalmente. Aí você fala, mas como é que ele vai querer? Bom, aí nós temos que ir para Atos 16. Em Atos 16, quando fala de Lídia, a primeira mulher convertida na Europa, não é isso aí, vocês que são um monte de história? Atos 16 vai dizer assim, olha que coisa linda. Você quer ler, Sidney? Lê para nós o verso 11. 11 e 12. Não. 14. Olha que interessante. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Então aí, ok, você não pode de maneira nenhuma ter vontade de ser salvo ou estar com Deus, porque você não tem jeito, você está morto para Deus. Mas quando é que você pode ter essa noção? Quando você escuta o Evangelho. Quando alguém prega o Evangelho, o Espírito Santo está usando o pregador,
a palavra e está falando ao teu coração. Aí Deus, em sua graça maravilhosa, vai falar para você: Nayane, você não me conhecia. Agora você sabe que eu amo você e que eu quero salvar você. Escuta o que ele está falando. Você vai ouvindo e o Espírito Santo vai falando com você. À medida que o Espírito Santo vai falando com você, você vai sentindo uma vontade incontrolável disso. Então chega no final da apresentação do Evangelho, finalmente você diz: eu quero aceitar a Jesus Cristo, que esse é o termo que a gente usa, né? Eu quero aceitar Jesus Cristo, eu quero me entregar a vida a Jesus Cristo. Mas por que você chegou nesse nível? Porque o Espírito Santo te deu toda a abertura, te falou, como diz na linguagem teológica, te fez um ser involente num ser volente. Não é valente, é volente, que tem vontade. Então, aí você, quando aceitou Jesus Cristo, você entrou na aliança, na nova aliança. Abriu a porta. Mas aí eu pergunto se a gente está falando da palavra para alguém, e essa pessoa está ali ouvindo. E o Espírito Santo está ali também. Tá, mas e as pessoas que não aceitam? Deixa eu só terminar. Então, agora é a segunda parte. Resposta, parte 2. Mas aí, são duas coisas que a gente separa, tá? Vontade, decisão. O que vai fazer a força motriz é a vontade. Ou desejo, ou querer, ou qualquer coisa nesse sentido. Volição, volência. Isso aqui não vem de nós. Isso aqui é obra do Espírito Santo. A decisão é tua. Mas a força motriz é Deus quem causa. Mas aí você vai falar assim: olha, eu quero muito Jesus, mas eu não posso tomar uma decisão agora, por uma série de razões qualquer. Você não entrou na aliança, mas você ficou com vontade. Você só não decidiu. Então, vontade é o que o Espírito Santo coloca porque nós somos mortos, mas a decisão ainda... Lembra? Olha, voltamos ao mesmo tema. O ambiente maduro Ou seja, você só pode ter uma decisão, e é que Deus não manipula ninguém. Ele põe o desejo na gente. Coloca em todos que escutam o Evangelho. A decisão é da pessoa. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Mas em todos ele Ele coloca à vontade. Aquele que você vai falar da palavra, não acredito nisso. Não, mas dentro dele o Espírito Santo está falando. Existe um Tem que não quer ouvir. Ele decidiu não. Ele decidiu não ouvir. Aqueles que não querem nem saber, não, beleza. Mas aqueles que se abrem para ouvir, ok, pode falar para mim. O Espírito Santo está atuando. Escutou, mas não ouviu. Aí, está atuando. Eu já evangelizei centenas de pessoas pessoalmente. Aquele que não quer ouvir. Aquele que não quer ouvir, ele está fechado para Deus. É dele, está morto e morto. Não, nem vai. O Espírito Santo não invade o coração. Só o diabo que invade o coração da pessoa. Ele bate. A maneira dele bater na porta é através do Evangelho. Pregação. Então, quem abre a porta do coração por dentro. Eu evangelizei uma senhora, viu, Nayana? Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo objetivo. Eu evangelizei uma senhora uma vez, e é uma senhora de 60, 70 anos de idade. Eu evangelizei a senhora, e ela chorou. Ela falou assim: isso faz todo sentido para mim, eu preciso de Jesus Cristo e tal. E eu perguntei para ela: a senhora não gostaria de entregar sua vida a Jesus Cristo agora? Ela falou assim: eu quero muito, mas eu não posso fazer isso. Eu falei: por quê? Porque eu sou uma pessoa muito conhecida na cidade, eu sou empresária na cidade. O que as pessoas vão pensar de mim e me ver entrando na sua igreja? Eu sempre fui católica, desde que eu nasci, todo mundo me conhece por isso. Eu quero muito Jesus, mas agora Ela sentiu vontade, ela sentiu desejo, mas ela optou
dizer não. O que você vai fazer? O que o Espírito Santo vai fazer? O Espírito Santo não vai pegar e... né? É diferente da visão Não quis ter atitude. O calvinista acha que a graça É limitada. Não, É restrita. irreversível. Não, essa é outra coisa. Então, Nós acreditamos que sim. sim, Você pode resistir a essa vontade. claro. Você pode resistir a essa vontade. Então, Irresistível. é irresistível. O Quando calvinista é irresistível. Para o arminiano, a graça é Resistível. Aí quando você chega aqui, Daiane, eu serei o Deus deles. De quem? De quem aceita entrar na aliança. Aí se torna o povo de Deus. Ok? E eles serão meu povo. E cada um não ensinará o seu concidadão e cada um seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor. Porque todos me conhecerão. Conhecer em que sentido? Conhecer nesse sentido de salvação. Eu não preciso andar. Não. Eu conheço a salvação, agora eu vou crescer na fé. Porque conhecer eu já tenho. Eu só preciso crescer na fé. Que é o que nós pastores fazemos. Desde o menor ao maior do povo de Deus. De todos, do menor ao maior, da criança até eu vou entrar. Gente, se tem um povo que tem fé, é a criança. Olha, eu escutei um testemunho uma vez, inclusive essa criança hoje é uma mulher de 45 anos, tem filhos jovens, mas quando ela era criança de 6 anos, eu estava na igreja naquele dia que ela deu testemunho. O pai e a mãe foram para um sítio, muita chuva, eles estavam no Fusquinha, eu sou da época do Fusquinha, estava no Fusquinha, muita chuva, e o carro começou a derrapar, aí a mãe ficou desesperada, cuidado, o carro pode tombar e tal, e a menina falava assim, não mãe, Jesus está com a gente, não vai acontecer nada de mal aqui com a gente. O nome dessa menina, Breziane. Eu não esqueci o nome dela, porque o nome dela é difícil. Breziane. Hoje ela tem 45 anos, quando eu estive lá no Espírito Santo ano passado, eu conhecia os filhos dela, jovens. Mas ela com 7 anos, ela disse, não mãe, não precisa ter medo, Jesus está com a gente aqui no Fusca. O que é isso? Fé. Ela conhecia. O A.W. Tozer, ele tem um conceito sobre isso, inclusive na administração, chamada credulidade infantil. Ele diz justamente isso, nós temos que ter uma fé como uma criança. Como uma criança. Jesus. Se vocês tiverem uma fé como um desses pequeninos, vocês vão ajudar a reino do céu. Mateus 18,6, exato. É justamente isso. Ter uma fé de tal maneira que a criança se joga no colo do pai, Exato. sabendo que o pai vai segurá-la na piscina e que ela não vai afundar. Credulidade. Tem uma história que fala que numa cidade fazia mais de 3 meses que não chovia. Aí o pastor decidiu fazer um culto para orar e no final do culto eles acreditariam que ia chover. Aí os irmãos foram chegando à noite, aí quando chegou a criança de capa de chuva e guarda-chuva, todo mundo começou a rir, mas depois começaram a rir por causa com vergonha. A criancinha estava... Exatamente. Exatamente. Então, e Jesus disse isso, citando o grego mikros. O que é mikros? Em grego vocês sabem o que é mikros. Exatamente. Mikros é tão pequeno que não pode ser visto a olho nu, por isso que tem um microscópio. Então, pode entrar também em conhecer a Deus. Na antiga aliança, ser membro tinha a ver com nascer israelita. Ou seja, havia pessoas na aliança que não conheciam a Deus. Isso é impressionante. Quem não conhecia a Deus ia para fazer o quê? Idolatria. Pastor, Oi. no caso, eu estou preocupado até com o meu menino, porque de levar ele no velório, porque para ele chegar lá e querer orar para ele levantar, porque ele não tem... A fé dele está tanto no momento que eu estou preocupado com isso. Ele está segurando. Vai orientando ele. Vai orientando, senão daqui a pouco ele vai ser que nem o Miguel. Misericórdia. Mas vai orientando. Por causa disso, Deus precisava agir continuamente para mostrar a ele quem ele era. E nem todos os que estavam na comunidade da aliança vieram a conhecer a Deus. Então, na nova aliança, Nayane, outra vantagem enorme em relação à antiga, que na nova aliança
Eu vou conhecer Deus como Ele é e eu não preciso ter ninguém. Ele vai estar comigo. Ele vai ministrar em mim. Na nova aliança, cada indivíduo na aliança o conhece pessoalmente. Deus se revela a nós, através de seu Espírito Santo e da pregação clara da mensagem do Evangelho. Aí, ó, tá vendo? Acabei de responder você. Ele nos chama aquele que de nós que são suas ovelhas ouve. Jesus disse, eu sou o bom pastor, minhas ovelhas me conhecem. Gnosco do grego, gnosco. Me conhecem. Minhas ovelhas ouvem minha voz e eles me seguem. Então quer dizer, quando a gente está firme na fé, andando com Jesus, a gente está ouvindo a voz dele. Quando ele nos dá algum tipo de comando para nós fazermos, a gente está ouvindo a voz dele. Então, deveria ser normal e que é o ordinário. Quando o Senhor Deus diz para a gente uma série de situações, não, eu vou fazer isso porque Jesus disse que eu tenho que fazer isso, mesmo que eu não queira, mas eu estou escutando a voz dele. Tá? Pastor, sim. Posso entender assim também? Claro, conhecer Jesus o suficiente para me aceitar, mas eu não vou ficar com esse suficiente para o meu crescimento, porque para mim crescer eu preciso conhecendo ele cada vez mais. Aí vamos dizer, esse conhecimento ele precisa ser amadurecido. Conhecendo mais. é o que Pedro fala, né? É o que Pedro fala. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu sempre tenho um exemplo comigo, às vezes eu sempre falo para as pessoas, eu conheci o Jesus antes de eu começar a vir para cá com esse curso. Eu passei a conhecer um. Exato. É isso que está acontecendo comigo também. A gente não tem outra visão de Jesus hoje? Um nível maior, um esclarecimento melhor. Não é um Jesus básico que a gente tem na igreja. Que a gente se acostuma com aquela figura que está corretíssima. Não está errado. É o suficiente para quê? Mas não, exato, mas não me catapulta a voos maiores. Por isso que esse tipo de estudo é importante. Por isso que a Bíblia diz também que existe uma medida de fé para cada um. Exato. Uma medida. Por exemplo, vocês aqui, vocês me inspiram. Sabe por que vocês me inspiram? Porque vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa agora. Eu sei que vocês todos têm ocupação. Todo mundo tem ocupação. Mas vocês estão aqui. Porque vocês querem ter essa fala que o Sidney teve agora. Eu quero continuar amadurecendo na fé. Eu quero... Então, o Jesus para nós, Meira, é outro aqui. A nossa visão dele é outra. A dimensão, e eu vou falar mais coisas que vai escandalizar vocês. Eu não sei se é hoje, mas... A transformação operada pelo Espírito de Deus, portanto, envolve a espiritualização do indivíduo, nisso consistindo no desenvolvimento espiritual. É isso que você está falando, Sidney. Está vendo? A mente de vocês está projetando tanta coisa que vocês estão antecipando os slides. Por que vocês estão antecipando os slides? Porque a mente de vocês está trabalhando para isso. Está desenvolvendo para isso. Maravilhoso isso. A Naane antecipou um slide meu, Sidney antecipou um slide. Vocês estão antecipando os slides que eu vou falar. Porque a mente está num franco crescimento, uma maturidade espiritual. Percebe? O ser humano deve ser elevado de uma forma de vida superior. E mister que seja espiritualizado. O conhecimento de Deus tem os seguintes aspectos: intelectual, experimental e místico. Todas as áreas nossas. Um conhecimento. Olha lá, Giovanni, você que gosta desses presepados aí, ó. Irmãos, hoje eu quero falar sobre que o conhecimento de Deus tem os seguintes aspectos. Amém? Fala comigo, repita comigo. É intelectual. Esse Giovanni é fera, meu. É um artista. Aumenta o que sabemos sobre Deus e suas obras. O problema nosso, irmãos, é que, ó, eu vou dizer uma coisa que todo mundo aqui sabe, sem sombra de dúvida, vocês vão entender o que eu vou falar. A maioria de nós, cristãos, ele acha que porque ele conhece as passagens principais da Bíblia, os personagens principais da Bíblia, a história do Evangelho, ele sabe tudo.
Não é verdade? Mas a maioria de nós não sabe o significado do que eles conhecem. A profundidade do que eles conhecem. Não sabem. Porque pensa bem, pastor Calixto, se de fato tudo que eu sei da Bíblia, eu sei, tudo que eu conheço da Bíblia é tudo que eu sei, então eu estou reduzindo a Bíblia a mim. Isso é péssimo. É péssimo. Porque você não conhece, exatamente, você não conhece mais nada. Que é o perigo da soberba. Aí entra a soberba, o orgulho, a vaidade, né? E isso vai fazer com que a minha vida com Deus seja estéril. Porque, Anaína, eu já sei tudo. Por que eu vou crescer mais em Deus? Tem pastor que não vem aqui porque ele já sabe tudo. Tem raiva de quem sabe. E tem raiva de quem sabe e tem raiva de quem quer saber mais. Vocês me inspiram a estar aqui também. Entendeu? A gente inspira um ao outro. E Deus está soprando esse vento do Espírito entre nós. Esse Espírito Santo de conhecimento, de crescimento, de maturidade, que muda a nossa vida, que muda a nossa história, que me faz de fato ver que eu estou numa aliança maravilhosa. Né? Continuando, para terminar essa primeira parte. Não, eu vou parar agora que são 10h30. O Giovanni daqui a pouco já entra com um copo de café. Muito bem, meus irmãos. Perdão de pecados, é isso aqui, eu vou mexer em alguma coisinha, tá? Amém, queridos? Vamos tomar um cafezinho?